Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, juntamente ao Alberto Galo, hoje tendo a satisfação de recebermos aqui no estúdio o nosso amigo Ricardo Magalhães. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Elmair. Eu que agradeço a você e aos seus amigos. Estamos aqui hoje para trabalharmos juntos, prestarmos o nosso serviço e informações que vocês necessitarem. Ricardo é um amigo de longa data na região da Barra da Tijuca, em Tornos. Ele já presidiu o 31º Conselho Comunitário de Segurança, a ABM, por 3 vezes e atualmente é presidente do Barra Alerta, um novo desafio. Ricardo, nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões pessoais, sociais que nos permitem chegar até aqui e os valores que nós trazemos desde a casa materna e paterna que permitem o desempenho das nossas funções da melhor forma possível. E o convite que a gente faz aqui é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da história da sua casa, do jovem Ricardo, o seu casamento com Sônia, essa parceria de casal que trabalha junto em prol de ações ao bem comum da sociedade civil onde a gente trabalha, e também depois um pouco da história por essas instituições por onde você já passou. Bom, vamos lá, mas com o amigo Galo está aqui. Eu trabalhei com o Galo na Telerge por um tempo. De repente são parentes, né? Esse Galo era com L só, porque tem Galo com 2 L's. Galo com 2 L's. E então devem ser parentes. Mas veja só, o Elmair e amigos também da rádio e Galo. Eu nasci em Volta Redonda em 1946. Nós estamos indo para a casa dos 79 anos, mês que vem. Bem vividos. Bem vividos e trabalhados. E ali desenvolvemos, junto com a família que minha mãe veio de Ubá, de Minas, na implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. Meu pai era de Barra Mansa. E era mais fácil, os namoros começaram por ali, no trem que fazia baldeação em 3 rios. Então, o que se fazia? Os rapazes, por não terem muitas moças na cidade, saíam antes de chegarem na cidade, chegavam mais cedo. E assim foi feito. Meu pai conheceu minha mãe em 3 rios, chegando em Volta Redonda já estavam comprometidos para o namoro, e daí, alguns anos depois, uns 2 anos, houve o casamento e eu fui o primeiro filho da família Gomes Magalhães. E ali passamos a morar em Volta Redonda, cresci por ali, desenvolvi ali até o curso primário, Colégio Dom Bosco. Depois você vai ver, eu vou explicar o que vai acontecer com esse Dom Bosco aí, escola primária particular. E desenvolvi por ali junto com a família, Dona Hilda, minha avó, veio também, vieram os irmãos de Ubá também, todos vieram para a família, foi chegando para poder se constituir por ali. Bom, ocorre que depois que eu fiz o primário, eu fui para um colégio interno em Lorena, Padres Salesianos, cujo patrono principal é Dom Bosco. E justamente a gente teve ali uma formação muito boa, porque os Padres Salesianos adotam uma política de disciplina, de ordem, de respeito, e assim foi feito. Pertencia àquelas companhias todas e tal. Terminado lá, fiz todo o ginásio, depois voltei para Volta Redonda, outro colégio, aí já um colégio, já não era internato, um colégio só um turno, e era um colégio de padres franciscanos, colégio Macedo Soares. Fiz essa parte lá, fizemos o científico, o colegial e o científico. Não, o colegial foi feito, foi somente o científico. E viemos para o Rio em 64, para fazer o vestibular. E vestibular, fizemos engenharia, eu me mudei para Ipanema, morava em Botafogo, tinha uma pensão ali, Ieda, ao lado do colégio Andrews. E a Sears, era onde a gente tinha parciais, não tinha muito dinheiro, era tudo muito contadinho, mas acabamos mudando para Ipanema, na rua Barão da Torre. E ali tinha uma amiga, Márcia, que nos convidou, uma praia sábado, não sei o quê, e eu fui à praia.
estava estudando para o vestibular já no final do ano. No dia 4 de dezembro foi quando eu conheci Sônia, que passou a ser também minha namorada, que a gente já foi uma festinha. E daí, meu amigo, namoramos, noivamos, casamos, 4 filhos, e com muita satisfação, uma família bastante estudiosa e um desenvolvimento dentro da cidade. Eu tenho uma filha que é engenheira, tenho uma filha médica, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Vanessa Magalhães. Tem a Rafaela Magalhães, Senise, que é casada com um engenheiro também. Ela é engenheira, trabalha na Michelin, trabalha na diretoria, ela acho que está como vice-presidente da Michelin. Tem o Gustavo Magalhães, dentista, trabalha em Volta Redonda, na associação, e trabalha no Rio de Janeiro, na prefeitura. E tem Larissa, que é uma advogada também, Larissa Magalhães, que hoje está estudando medicina também. Que beleza. E o interessante disso tudo, Galo, é que eu tive 4 filhos, né, sendo 3 mulheres e um homem. Nos netos houve uma inversão. As mulheres me deram netos, né? Você é neto também. Eu sou neto também. Me deram netos e o menino me deu neta, que é a Isabela. Né, que o Gustavo é casado com a Jamaica, a Larissa é casada com o Pedro, a Rafaela é casada com o Paulo Renato e a Vanessa foi casada, não é mais. Ricardo, você sabe que uma das coisas que assim eu estava observando é que você tem uma história muito bonita mesmo, assim, e é aquela árvore que dá bons frutos, né? Quer dizer, você fazendo esse retrospecto, chegando tão forte, com quase 80, né? Já vou falar que é uma década importante, né? Mas você está longe. Não. Mas uma coisa que você trabalhou tanto para a família, para o progresso, mas agora você está dedicando seu tempo, sua energia para o bem comum, que é um dos princípios da doutrina social da igreja, que é o sentido da nossa associação é difundir a doutrina social da igreja. E o que é o bem comum? É você colocar os seus dons, né, a sua capacidade, sua experiência, a serviço da comunidade. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa sua atuação agora, tanto no CONCEP, Conselho de Segurança, como também no Barra Alerta. Isso, deixa eu te falar, Galo, o que acontece? Eu fiz engenharia, eu estudei no Fluminense engenharia, e foi uma faculdade que na ocasião estava sendo iniciado o processo da formatura poder se dar num período menor, 4 anos, que formava-se por cadeiras. Quer dizer, isso permitia que a gente pudesse ganhar um ano, justamente porque Sônia e eu queríamos nos casar mais cedo. Havia um projeto de eu poder ir trabalhar em João Pessoa na construção do Hotel Tambaú. Bom, a engenharia nos dá o quê? Uma ideia de estudar qualquer problema, qualquer dificuldade, com início, meio e fim. Esses cartesianos estão meio chatos nisso. Depois, ainda dentro da doutrina, a gente aprende algumas coisas. 2 delas me ficaram marcadas desde o colégio interno, né, com padres, né, com a religião cristã católica. Fazer o bem sem saber a quem, né, e a cada um será dado segundo suas obras. Ora, eu queria ganhar alguma coisa lá em cima também tem que pensar em investimento futuro. Né? Quem sabe eu ajudando... Investimento de longo prazo, para a eternidade. Exatamente. Né? Então, quem prazo sabe eu ajudando possível. aqui eu consigo isso. E às vezes isso está dentro do próprio ser, né? A vontade de ajudar, de trabalhar. E todos esses serviços ou trabalhos que foram feitos por mim, junto com Sônia, que é uma grande parceira nisso daí, são trabalhos voluntários. Não há nenhum ganho nisso. E até a gente foge da vaidade, do querer o poder, isso não existe. Eu sempre procurei trabalhar dentro das minhas gestões uma administração participativa. O Emair me conhece, quando ele me conheceu eu estava na BM e estava também no Conselho Comunitário. Sim. Nós introduzimos algumas modificações e deu um movimento muito grande. E é justamente nesse sentido que eu conto com a Sônia, que é uma parceira com quem a gente dentro de casa consegue debater muitas questões. Ela é advogada e fez também assistência social, entendeu? Então esse olhar social ajuda muito, porque permite com que ela tenha um enfoque dentro da ajuda ao próximo. Bom, acontece que aqui na Barra da Tijuca, onde nós moramos, e eu consegui trazer todos os filhos para ficarem ali próximos, a gente verificou que alguns segmentos precisavam de uma atuação assim mais
dedicada. E a segurança hoje é que mais nos faz a grande diferença. Além de permitir achar que é preciso também ter um carinho especial, e eu falo muito com o pessoal do Conselho Tutelar, para os jovens que vivem nas esquinas pedindo auxílio. E me preocupa que isso possa haver algum desvio de conduta para esses menores, entendeu? Mas assim, a gente tem tocado e tem conseguido algum sucesso. Tanto que convidamos agora o Emair para ficar conosco numa diretoria, ele é o diretor adjunto na diretoria de relações institucionais, porque essa diretoria não existia. Como uma luva. Exatamente. Porque eu não conheço ninguém que tem tão boas relações com infinidade de pessoas, de grupos e tudo. Então, quando eu falei, Sônia, vamos criar... E que todo mundo gosta também. Também. Muito simpático, gentil, elegante, né? Está sempre ajudando também as pessoas. E aí, quando eu falei, nós estávamos mudando o estatuto lá no Barra Alerta, eu falei assim, olha, gente, eu falei para os diretores antigos, né? Eu vou colocar mais uma diretoria. Eu vou colocar porque mudou, a gente evoluiu muito, ficar só com 3 diretorias talvez não fosse suficiente. E eu disse, olha, eu quero a Sônia como diretora de Relações Institucionais, e a Sônia, quando eu falei isso, está começando em casa, e o Emair, né, Ricardo? Claro, e o Emair, já estou pensando nele aqui. E ele, olha só, ele aceitou. Eu acho que casaram bem, né? Acho que vocês dois. Aceito porque eu sei que você lida com seriedade em todas as bandeiras que você levanta, Ricardo, e deixa legado. A gente observa como começa e quando termina com mais qualidade. E Ricardo, conta um pouco pra gente desse desafio de impulsionar o Barra Alerta, que é um movimento também precursor na Barra da Tijuca, tem 35 anos, desde 1990, né? Você sabe que no dia 21 de fevereiro de 1990, nós estávamos tão recentes, então, né? Está fazendo um aniversário como o nosso programa, que já completou um ano também essa semana. É mesmo? Nossa coincidência. Nós viemos bastante próximos. Olha, bom, os desafios. Esses desafios foi quando eu cheguei também na ABM, né? A ABM, ela estava restrita àquele limite dela, o entorno. E eu conversando com um grande amigo também que eu tenho lá, que é o Luiz Carlos, que é o gerente geral, nós conversamos, Luiz Carlos, a gente está muito fechado aqui dentro, é preciso que a gente saia um pouco daqui. Sim. E eu falei, que instrumento nós tínhamos? Olha que isso foi em 2012, 2013. Eu entrei como diretor sociocultural. Nós tínhamos um jornal, que se chama o Jornal da ABM. O que nós fizemos ali? Nesse jornal, começamos a distribuir o jornal para fora. E íamos a todas as reuniões de todas as associações. E distribuímos os jornais, e a pessoa, quem é a ABM? E a ABM começou, então, a sair do limite. Quando ela saiu do limite, o pessoal passou a conhecer a ABM melhor. Bom, e o que acontece com o Barra Alerta? O Barra Alerta sempre teve uma participação muito grande da sociedade da Barra da Tijuca. O Kleber Machado foi um grande, eu digo, de ícone, participação do Carlos Carvalho, também dentro do Conselho Curador, também impulsionou muito a Barra da Tijuca, junto com o Barra Alerta. Barra Alerta ajudou a trazer para cá o 31º Batalhão, a 16ª DP, trouxe também a 42ª Delegacia, tudo isso num tempo que as coisas... O batalhão do Corpo de Bombeiro ali na praia também. Batalhão de GBS, né? E também tem um lado que fica próximo da subprefeitura. Então, uma participação muito grande, construiu estande de tiro junto com a Marta Tremper, que estava também na sua diretoria. Enfim, então o Barra Alerta passou agora. O que aconteceu? Por conta do falecimento do Kleber Machado, entendeu? Assumiu uma nova diretoria e também do nosso grande curador. Mas tudo isso daí a gente consegue movimentar essa máquina. Rodar manivela não é difícil. Ocorre que veio a pandemia também. Com a pandemia, muitas das instituições, associações, até empresas, sofreram uma paralisação. E com isso também as associações também diminuíram o seu ritmo enormemente. Muitas das pessoas até ficaram desanimadas em tudo isso. E como houve a mudança de diretoria agora, Mauro Leme, um grande amigo também que nós temos, o Rogério Aquim, nos chamaram, Ricardo, o Mauro está já querendo sair, está
cansado, acha que ele quer ficar numa coisa mais, que ele possa trabalhar com mais dedicação, mas mais devagar, vamos dizer assim. É um conselheiro. E foi para presidente do Conselho de Planejamento, entendeu? Isso aí, a gente fez um remanejamento da diretoria e trouxemos o Bruno Ambrusco também, que é um empresário, também que dá uma ajuda para a gente ali. Trouxemos a Lídia, né? Aliás, a Lídia já estava, mas ela ficou com a Terezinha na diretoria técnica, para tratar inclusive de eventos, essa coisa toda. E temos a Luísa, que foi governadora do Lions, né? Que dá um bom relacionamento para nos ajudar também nessa situação, nessa área, né? E está você aí também como... Estamos juntos. Né? Então aceitamos esse desafio, vamos estudar, vem um carnaval aí, talvez a gente viaje um pouco, mas quero fazer um planejamento, conversar com cada um de vocês, para a gente trazer, inclusive, para convocar, inclusive visitar na Câmara, no Alerj, visitar o presidente da Comissão de Segurança, visitar os deputados, entendeu? E falar até com o governador, se for o caso, para a gente trazer um movimento diferente, para dizer que o Barra Alerta está vivo. Que beleza, Ricardo. Ou acordou, né? E Ricardo, finalizando aqui o nosso programa, conversa boa, conversa rápida. Passa rápido, também. Né? Pediria que você externasse ao nosso público ouvinte um pouco do seu olhar em relação a esse carisma da nossa dedicação da Uniapac, a DCE Rio e a DCE Jovem Rio, em ações de mobilização do bem comum na sociedade civil carioca, e mesmo externar aos seus amigos, ao seu network, um convite para que os que tiverem interesse, o nosso Facebook é o ADCRJ, o nosso Instagram, @ADCRio, diariamente nós temos conteúdo. Fica contigo aí um convite. Olha, eu acho que é necessária a participação da comunidade para tudo, né? Eu acho que talvez por conta das distrações que se tenha hoje com a comunicação através do WhatsApp, essas informações, muitas das vezes a comunidade esquece de se dedicar um pouco mais o olhar para dentro daquilo que traga um pouco de parceria na irmandade, no carinho, no cuidado com o próximo, como eu falei aqui, né? No início da nossa conversa. Como é que a gente faz? São lemas, ideias que a gente tem de fazer o bem sem saber a quem. Sim. Né? E a cada um será dado segundo suas obras. E poderia ter um outro, né? Esse olhar para dentro da própria sociedade que trabalha em benefício do próximo. O trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho de demonstração, de apresentação da sociedade cristã dentro de um próprio mundo que passa por tantas atribulações, né? Hoje a gente vê um mundo tão atribulado, com dificuldades e lutas que se vive por aí. Mas, enfim, a gente espera que há salvação, né? Ricardo, muito obrigado. Estou encantado aqui com as suas falas, viu? Muito obrigado. Que a gente sempre colocar um pouco do nosso trabalho, esperança para a comunidade e para o bem comum. Muito obrigado. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima, Ricardo. Grande satisfação ter você conosco. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu. Fica com Deus.